Bom, aula número 5. Talvez alguns de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar as outras 4 aulas. Recomendamos fortemente aqui a análise dos outros materiais que a gente já vai divulgar. Mas, nesta aula número 5, vocês selecionaram e temos o prazer aqui de falar um pouquinho de parcerias entre empresas e universidades. Lembrando que a universidade aqui é um dos atores do ecossistema de inovação, né, na prática da inovação aberta. Assim como a gente vai abordar um pouquinho de quais são os modelos, né, quais são os meios de relacionamento que as empresas conseguem, praticar com as universidades e, claro, por que não, vamos falar um pouquinho das melhores práticas. E para abordar toda essa agenda, está aqui comigo o Marco, também sócio da InnoScience, e também a Renata, head de projetos de inovação conosco. Então vamos fazer um trio aqui para falar um pouquinho com vocês e teremos uma participação especial aqui da Renata e do Marcelo, da Klabin, que eles vão contar um pouquinho casos e experiências que eles têm justamente com esse tema no final da agenda. Falando um pouquinho sobre a InnoScience. Bom, a InnoScience é uma consultoria de inovação corporativa, ela foi criada em Porto Alegre e estamos hoje sediados no Cubo, ganhamos inclusive o ano passado, ou esse ano, o selo de partner, né, com maior quantidade de negócios realizados no maior ecossistema de inovação da América Latina, que é o Cubo do Itaú, na cidade de São Paulo. E como vocês podem ver, temos uma variedade aí de segmentos de atuação com os nossos respectivos clientes, com essa prática de inovação, de estratégia e a prática da inovação aberta no ecossistema de inovação. Bom, aula número 5, o que a gente vai falar então? Quais são os passos? A gente vai falar um pouquinho, uma introdução sobre o tema, vamos abordar as definições, modelos e melhores práticas, o case Klabin, como eu mencionei aqui com nossos convidados Renato e Marcelo, e por fim, a gente vai ter a oportunidade de perguntas e respostas. Então, uma dica aqui, um combinado que eu gostaria de fazer com vocês, ao longo dessa agenda, à medida que vocês vão tendo alguma pergunta ou querem fazer algum comentário, anotem aí do ladinho e aí a gente vai ter 20 minutinhos para deixar essa oportunidade para vocês, para a gente ter uma troca de experiências, perguntas, e aí a gente consegue sim ter esse engajamento também de vocês. Fechado? Bom, eu mencionei que a aula número 5, né? Convido vocês aqui, antes da gente iniciar os conteúdos, acessarem pelo QR Code o nosso canal do YouTube e nele vocês vão poder consumir as 4 outras aulas anteriores que foram feitas nas semanas antecedentes a esta, e claro, esta muito em breve também estará com dentro da playlist do YouTube. Então, recomendo vocês nos outros distintos temas e, claro, semana que vem a gente tem uma outra masterclass que a gente vai fazer um convite mais elaborado sobre IA generativa no final desta agenda aqui. E aí, gente, para a gente começar um pouquinho, como de costume nas demais masterclasses, a gente gostaria de conhecer um pouquinho de vocês. Poxa, falamos aqui um pouquinho da InnoScience, falamos aqui de quais são as pessoas que vão estar com vocês expondo algumas informações. A gente queria saber um pouquinho de vocês. Convido vocês, então, a mirarem a câmera do celular no QR Code aqui, com um formulário bastante simples, e também temos o link que vocês podem acompanhar aqui que a Andrea postou. Então, basicamente, a gente vai perguntar qual empresa você trabalha e qual é o estágio atual do relacionamento de universidades que vocês têm hoje com as suas respectivas empresas. Lembrando que esse questionário ele é sigiloso, então vocês não vão se identificar, é simplesmente para a gente ter um raio-x aqui da audiência e a gente poder ter uma melhor comunicação e empatia. Tudo bem? Enquanto vocês vão preenchendo, eu vou colocando resultados parciais, mas eu deixo mais uns segundinhos aqui na tela o QR Code para vocês. Vamos lá, vamos projetando aqui. Temos até então 14 respondentes. Então tem o pessoal da Ocean, Trisul, Ernest Young,
AB Brasil, Primavera Editorial, Água Camelo, bacana. Grupo Jardim da Saudade. Queria trabalhar na Neuroscience? Opa, vem com a gente. Siga a gente no Instagram, no LinkedIn, que temos vagas aqui para conversarmos. Agência de Inovação. PAC, boa. Bom, a partir das empresas, a próxima pergunta foi, ok, qual é o estágio, né, de relacionamento que a empresa de vocês hoje tem com universidades? Vamos ver aqui como que está a maturidade e o engajamento de vocês. Bom, 38%, vou colocar aqui, opa, virou 41%, realmente indica que vocês têm sim um relacionamento, mas poderia ser um pouquinho mais eficiente. Bacana, a gente tem uma oportunidade de melhoria aqui, certamente com algum conteúdo que formos explicar. Em seguida, a gente tem, estou em relacionamento já colhendo frutos, resultados concretos e satisfatórios, então muito bacana, a gente tem um nível de maturidade muito bacana, e por fim, empatado em estudo ou mesmo sem algum relacionamento. Muito bacana aqui conhecer um pouquinho de vocês, gente. Vamos dar andamento aqui ao próximo passo. Bom, então, dado a devida introdução de pessoas, raio-x da audiência e da empresa, queria convidar aqui a Renata, por gentileza, para falar um pouquinho sobre definições e contextualização. Rê, consegue nos contribuir? Obrigado. Bora lá. Então tá. Obrigada, Caio. Prazer, pessoal, estarmos aqui hoje todos reunidos para falar sobre um tema que, além de todos os outros, este também é um tema extremamente relevante. Então, dentro da nossa jornada até aqui, nós exploramos diferentes veículos de inovação que as companhias podem utilizar para desenvolver as suas estratégias de inovação. Dentre os que a gente abordou, a gente teve o Open Innovation, então falando de inovação aberta, a gente falou de intraempreendedorismo, falamos de CVC, falamos de CVB, e hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre mais um dos veículos que podem ser utilizados pelas companhias. O que é muito importante a gente reforçar nesse modelo que a gente está mostrando para vocês aqui, é que nenhum deles ele é excludente. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso fazer só uma coisa ou outra, eu não preciso operar só um veículo ou outro. Eu posso sim escolher quais veículos estão mais aderentes e vão fazer a diferença para montar a minha estratégia de inovação. E com isso, a gente começa a falar um pouquinho sobre a diferença entre a inovação aberta e a inovação fechada. Por que é importante nós setarmos isso, né? Obviamente pelo conceito, então falando de inovação fechada, tudo que eu faço dentro das fronteiras da minha corporação e tudo que eu faço externamente, quando eu estou olhando externamente, eu vou falar de Open Innovation, então inovação aberta. E quando a gente fala sobre isso, é muito importante reforçar aqui que nós não estamos falando só de trazer inovação de fora para dentro quando eu estou falando de inovação aberta. Eu estou falando aqui de usar o ecossistema que está além das fronteiras da nossa empresa para iniciar, então, esse modelo ou fomentar a inovação dentro da minha companhia. E existem diferentes agentes nesse ecossistema que podem e devem ser utilizados para que a gente possa, então, potencializar a nossa companhia através da nossa estratégia de inovação, sempre lembrando que essa estratégia ela precisa estar linkada à estratégia da companhia para que efetivamente eu mire no objetivo certo para crescimento, enfim, desenvolvimento da minha corporação. Falando um pouquinho agora sobre como nós estamos falando de universidades, né? Então, o Brasil hoje, ele está ranqueado, ele está figurando aí entre as 100 melhores universidades do mundo, ele está em 85º lugar, com a Universidade de São Paulo. Além disso, a Universidade de São Paulo, ela está classificada como a melhor instituição de ensino superior da América Latina. Então, o que isso nos demonstra? Que sim, nós possuímos grandes e importantes contribuições no nosso no ecossistema falando de produção científica no mundo. Então,
pensando aqui, o Brasil, ele está ranqueado na 14ª posição no ranking de mais produção de conteúdo científico. E o que isso também nos demonstra, né? Esse crescimento na produção científica brasileira, ela é um reflexo do aumento de investimento em ciência e tecnologia no país, no fomento que as corporates podem ter usufruindo dos benefícios e das tecnologias que são desenvolvidas dentro dessas instituições. Tá? Então, o país ele vem investindo muito em programas de pós-graduação, em programas de pesquisa, de ensino superior, e ele tem se destacado internacionalmente com publicações em periódicos de alto impacto, que é o que nós podemos observar nesse slide. Né? Então, essas são as 10 principais áreas de interesse com publicação científica do Brasil. Então, quer dizer, nós estamos muito bem ranqueados, nós temos muitas coisas boas, por que não aproveitar estas coisas? Né? E para a gente aproveitar tudo isso, obviamente, existem os pontos bons e pontos ruins, tem os prós e os contras. E para contar sobre essas melhores práticas, eu vou chamar o Marco, que vai nos dar um paralelo aí e uma aula para a gente sobre isso. Marco. Obrigado, Rê. Pessoal, que bom, né, que a gente figura entre os maiores produtores de conteúdo científico no mundo. E o meu objetivo aqui com vocês é explorar um pouquinho como que as empresas estabelecidas podem tirar proveito da ciência produzida aqui no Brasil, quais são os formatos de relacionamento, quais são as armadilhas, os riscos, né, e as melhores práticas dentro deste contexto. Tá? Quando a gente para pensar, a Rê trouxe assim, mais de 2 milhões de artigos produzidos nos últimos 20 anos, o Brasil figurando entre os 100 com universidades aí entre as 100 melhores do mundo, os maiores da maior da América Latina. Automaticamente, uma empresa, quando pensando na aproveitar essa produção de conteúdo científico para benefício do negócio, a primeira coisa que vem na cabeça é, olha, eu posso ter a capacidade de acessar tecnologias ou teses emergentes que estão sendo desenvolvidas aí dentro da universidade e aplicar dentro de casa. Fica evidente a vontade de, faz sentido eu me relacionar com os principais especialistas que estão nas universidades e aproveitar esse conhecimento e trazer esse conhecimento para os meus desenvolvimentos. Claro que é possível também, fica evidente a oportunidade de aproveitar laboratórios, né, de ponta que existem nas maiores universidades do Brasil, que muitas vezes é difícil eu reproduzir isso dentro de uma organização. E, óbvio, né, a gente não pode esquecer também o potencial de criação de reputação, né, de visibilidade dentro de todo o meio acadêmico e não necessariamente somente com uma instituição. Entretanto, quando a gente fala de relacionamento com a universidade, nem tudo são flores, né? Na verdade, a gente tem alguns pontos de atenção, eu chamaria assim, que são importantes a gente levar em consideração quando a gente pensa num relacionamento. O primeiro deles e eu vou destacar 2 aqui com vocês, que ajudaram a gente a formatar, né, diferentes modelos de relacionamento. O primeiro desses 2 pontos de atenção está relacionado ao nível de confidencialidade do que é produzido dentro deste relacionamento. Claro que a gente tem programas que podem ser programas abertos, onde quem participa abre mão da propriedade intelectual que está sendo aportada ali naquele momento, e eu tenho programas onde a gente entende que são mais fechados, onde eu tenho uma discussão, né, de deveres e direitos dentro deste relacionamento. Mas o tema de propriedade intelectual e como eu protejo ela é um tema muito relevante dentro deste relacionamento. Né? E o segundo aspecto aqui importante de atenção dentro deste relacionamento está relacionado com o tempo de desenvolvimento, né? Com o tempo de investimento, de dedicação e expectativa de retorno sobre este investimento quando eu penso nesses modelos de conexão com universidades. Eu tenho programas que são programas mais curtos, e tem programas que necessariamente necessitam de mais tempo para a sua maturação, porque eles estão associados ao próprio timing de desenvolvimento e maturação
de tecnologia. Na hora que a gente cruza esses dois aspectos, trazendo, né, o ponto de vista da organização, e vocês vão ver que eu falo aqui muito do ponto de vista da empresa estabelecida, que é com quem a gente, aqui na Inocess, normalmente fala. Tá? Então, eu formatei aqui 5 modelos, e aqui isso é uma adaptação de um artigo, que depois a gente vai passar referência para vocês aqui no final da apresentação, um artigo muito bacana, já um pouco antigo, com relação, que explora as melhores práticas e os modelos de relacionamento entre empresas e universidades. A gente fez uma adaptação, colocamos um modelo a mais aqui nessa análise, mas a gente entende o seguinte, são 5 os modelos, os grandes modelos, claro que existem combinação entre eles, e aqui também é verdade o que a Renata falou, que dependendo dos objetivos, do conjunto de objetivos estratégicos a serem atingidos pela organização, eu preciso de mais de um modelo desse. Mas, de forma geral, eu tenho programas que a gente está chamando aqui de agenda aberta, que são programas mais curtos, onde as empresas propõem desafios a uma instituição, a um conjunto de instituições, com o objetivo de receber novas ideias ou novos projetos de base acadêmica, de base científica, né, para refrescar o seu potencial pipeline de projetos, e até muitas vezes executa esses programas para identificar talentos dentro dessas instituições que podem ser trazidos para dentro das corporações. A gente tem um segundo modelo, onde a gente está chamando de desafios direcionados, ele também é conhecido como grandes desafios, onde uma ou mais empresas, às vezes, lançam desafios, e são desafios muito complexos, que normalmente impactam toda uma sociedade, com uma vinculação de um prêmio muito atrativo, né, para toda uma comunidade científica e acadêmica, para que ele seja resolvido esse desafio, que é um desafio normalmente da indústria, mas um desafio core indústrias, ou que impacta toda uma sociedade. Né? Eu tenho um terceiro modelo, muito utilizado, e a gente vai ter alguns exemplos, acho que até relacionado a isso aqui no case da Klabin, onde as empresas contratam, né, laboratórios e contratam cientistas para a solução de projetos ou desafios pontuais. Aqui é o modelo de contratação, de consultoria, ou seja, a instituição sendo uma consultoria científica, do ponto de vista de tecnologia científica, para a empresa estabelecida, para uma ação pontual. Eu tenho um quarto modelo que eu chamo de exploração profunda, e dado o nome, a gente tem muito mais investimento e maior profundidade neste relacionamento para que eu possa desenvolver, né, a longo prazo, novas tecnologias emergentes, ou seja, relacionamento para exploração tecnológica, e aqui a gente tem verdadeiros centros compartilhados, e aqui eu posso também ter uma ou várias empresas envolvidas nesses centros. E, por último, a gente acrescentou aqui também as incubadoras e aceleradoras, cada vez mais a gente vê no Brasil surgindo dentro das universidades as próprias aceleradoras e incubadoras, algumas de base tecnológica. Claro que a gente já tem um grande trabalho aí do ponto de vista de desenvolvimento acadêmico, né, para transformar a pesquisa em negócio ainda dentro do ICT, né, ainda dentro da universidade, mas a gente já vê algumas empresas patrocinando e dando mentoria para essas incubadoras e essas aceleradoras universitárias, e aí sim, para ter acesso, né, em primeira mão, ou direcionar até mesmo o desenvolvimento de novos negócios, né, em linha com as suas necessidades do negócio atual. Quando a gente compara tudo isso, o que é importante eu levar em consideração, isso mais para ajudar vocês, assim, eu quero um programa, mas eu quero ser dono de toda a propriedade intelectual. Não, eu estou disposto a negociar essa propriedade, eu quero ter mais ou menos investimento. A gente fez uma tabelinha aqui, a gente pode perder horas aqui falando de cada um desses temas, mas eu vou tentar resumir ela aqui para vocês. Na hora que a gente compara esses modelos de acordo com o formato, a gente tem 3 formatos, basicamente. Um formato de competição, onde eu lanço um desafio e eu avalio, e eu tenho um vencedor, eu tenho um reconhecimento, uma premiação, que está muito relacionado aos 2 primeiros modelos que eu falei para vocês. Eu tenho um modelo de contratação, que é o modelo de P&D estendido, e eu tenho modelos de colaboração, realmente, onde eu tenho não só o aporte financeiro, mas também o aporte intelectual, né, da empresa estabelecida junto com as universidades para o co-desenvolvimento, seja de uma nova tese, de uma nova tecnologia ou de uma nova empresa. Tá? Com relação ao nível de abertura, claro,
que esse nível de abertura está alinhado com o nível de investimento, muitas vezes feitos nesses programas. Então, programas mais simples tendem a ser abertos, ou programas que têm um objetivo muito mais de reputação, ou que não gerem muito vantagem competitiva empresarial, como o caso do Grandes Desafios, tendem a ser abertos, e programas, né, que já têm maior aporte de propriedade intelectual, né, ou maior tempo de desenvolvimento, tendem a ser programas mais protegidos. Né? Isso acaba tendo... o tema da duração está muito relacionado ao timing de desenvolvimento e muitas vezes ao estágio de maturidade da tecnologia que eu estou trabalhando. Então, quando eu tenho um programa de agenda aberta, eu vou capturar projetos ou aplicações de tecnologias existentes. Então, são programas mais ágeis. Quando eu estou fazendo uma exploração profunda, eu vou explorar uma tese que nunca ninguém explorou ou que poucas pessoas exploraram. Então, eu vou trabalhar no início do pipeline de desenvolvimento tecnológico. Eu preciso de muitos anos para a maturação dessa tecnologia, para que ela esteja disponível para uma possível aplicação comercial. Né? Assim também varia o nível de investimento da organização, que para programas mais simples e mais rápidos é menor. E, claro, eu preciso de maior investimento, não só financeiro, como intelectual, para poder fazer uma exploração, né, ou criar um centro compartilhado junto com uma universidade. E com isso eu vou conseguir maiores vantagens, possibilidade de geração de maior vantagem competitiva, que em programas mais simples eu não vou ter. Né? E a gente pode esquecer aqui, por último, que a corporação não precisa estar sozinha dentro deste relacionamento. Né? Existe espaço aqui dentro desses modelos para que exista a opção de várias organizações se juntarem, unirem esforços, conhecimento e capital para financiarem a pesquisa da universidade. No final aqui, pessoal, quando a gente fala de relacionamento entre universidade e as organizações, tem, claro, o ponto sempre da estratégia do negócio, qual é o objetivo de negócio, mas como a gente começou a falar para vocês, assim, tem uma vocação de todas as empresas que estão aqui no Brasil, e a gente tem uma participação hoje de uma grande empresa nacional que contribui muito para o desenvolvimento científico do Brasil. Né? Eu acho que é interesse de todos que estão conectados aqui dentro dessa Masterclass que o Brasil cada vez mais figure entre os primeiros do ranking e a gente consiga ser referência, não só naquelas áreas que a gente já mostrou para vocês, mas como em muitas outras que a gente tem o potencial intelectual gigante no Brasil para transformar em resultado. Quais são os principais riscos desses modelos, né, ou deste relacionamento? Claro, quando a gente fala de criação de novas tecnologias, eu tenho um tema reputacional delicado. Né? Preciso fazer isso certo, eu preciso fazer isso da forma correta, eu preciso fazer isso de forma consciente. Né? A gente sabe que o dano de imagem que pode ser causado de reputação devido à má aplicação de uma técnica ou de uma nova tecnologia, muitas vezes não testada, pode ser desastroso. Né? A expectativa de resultado é algo muito importante aqui a ser manejada dentro deste relacionamento. Né? Não só a gente colocou aqui como resultados insatisfatórios, mas para mim ele é muito mais uma questão de expectativa e entendimento de qual é o fator de risco, né, do desenvolvimento de tecnologia. Aqui a gente está falando de, né, desenvolver algo que nunca ninguém fez, muitas vezes. Então, a gente precisa entender, né, qual é o tamanho desse risco, qual é a expectativa de resultado, como que funciona essa equação. Desalinhamento estratégico também é muito relevante aqui. Muitas vezes a gente entra num caminho de desenvolvimento de tecnologia nesta parceria e acaba desenvolvendo a tecnologia pela tecnologia e não a tecnologia pelo resultado de negócio. Aqui a gente não pode esquecer isso. São os grandes gaps do sucesso da inovação corporativa, não só para este tipo de modelo, mas para todos os outros. E aqui também é uma verdade. E a barreira cultural. A gente está juntando dois mundos muito diferentes. Né? A organização com seus resultados, com seu plano trimestral, com seu plano anual, ou seja, um foco em estratégia, negócio e cliente, e a gente está trazendo a academia, né, com a sua visão de novas tecnologias, com a visão de ciência. Muitas vezes esses dois mundos têm dificuldade de conviver e de conversar e de estarem alinhados dentro de um mesmo projeto. Então, é importante ter ciência deste risco quando a gente entra dentro dessa jornada. Né? E quais são as melhores práticas? Como que eu consigo ter sucesso
dentro dessa jornada. A gente tem algumas pesquisas trazem para a gente 6 grandes melhores práticas. Eu vou destacar 2 aqui, para dar uma atenção especial para vocês. Uma está relacionada à comunicação, à transparência na comunicação, para que a gente consiga mitigar o tema de cultura, o tema de expectativa de resultado. Então, é muito importante eu ter uma camada de comunicação nesse relacionamento muito transparente, muito ágil. E o equilíbrio de entendimento, assim, de equilíbrio de expectativa, de o quanto eu estou investindo como empresa, quando que eu vou começar a colher os resultados. Então, aquelas 2 variáveis lá do começo, de nível de proteção, de tempo de investimento, de valor de investimento, é preciso ter um equilíbrio em todas essas variáveis, e esse equilíbrio estar alinhado dentro da organização, para que eu consiga, né, fazer com que este relacionamento dentro da organização faça sentido. Além dessas 2 melhores práticas, como todo projeto de inovação, eu preciso ter uma governança muito clara e funcional, quem toma a decisão, quais são os momentos de tomar a decisão, como que eu tomo essa decisão, quais são as ferramentas e o processo de execução, e como que eu meço a minha evolução dentro de toda a jornada, né, seja qual for o modelo, para que eu consiga antecipar, né, e antecipar falhas e riscos e conseguir fazer ajustes enquanto eu estou, né, ainda em execução e assim ter melhores resultados. Né? O tema de propriedade intelectual é algo que se discute antes e nunca durante, nem, muito menos depois. Então, assim, eu já tenho que começar com esse jogo claro e definido, direitos e deveres explícitos e muito bem alinhados, e ter certeza que eu tenho que gerar um relacionamento, tem que ser um ganha-ganha. E para que ele seja um ganha-ganha, eu preciso, tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista da universidade, né, saber quem tem os capabilities, os assets relevantes de ambos os lados e que fazem sentido para ambos, né, para que eu não frustre aos 2 lados, né, numa configuração dispendiosa, tanto do ponto de vista de tempo quanto de dinheiro, para entender que não era o melhor parceiro ou não era a melhor empresa que eu deveria estar me relacionando com isso aqui. Agora eu passo... Muito obrigado, pessoal. Passo a palavra agora para o Caio, que a gente tem mais uma pesquisa agora, certo, Caio? Exato, Marco. Obrigadão. Acho que ficou bastante claro aqui os diferentes modelos, riscos e melhores práticas. Galera, daqui a pouquinho, depois do case da Klabin, a gente vai ter uma oportunidade para vocês fazerem as perguntas. A gente vai liberar os microfones aqui. Vocês vão ter essa oportunidade de perguntar diretamente para a gente, tá? Fiquem tranquilos. Bom, a partir do momento que a gente fez todo esse raciocínio da contextualização das produções científicas, o ranking que o Brasil está perante ao mundo e a América Latina com as principais universidades, e toda a conceituação que o Marco nos mostrou aqui dos distintos modelos, riscos e melhores práticas, a gente queria conhecer um pouquinho da realidade de vocês. Poxa, quais são os principais desafios? Vocês mencionaram ali na pergunta anterior que a maioria tem já um relacionamento, mas cabe um upgrade, cabe uma melhoria. E o segundo mais bem voltado, vocês já têm uma parceria e estão colhendo os frutos, resultados concretos. Então, a gente queria saber um pouquinho, respondam aqui, por gentileza, quais são os principais desafios, né, que vocês vêm enfrentando. Fiquem à vontade de escolher mais de um. E aí a gente vai mostrar o resultado e a gente gostaria de abrir também o microfone até mesmo um pouquinho antes para vocês contarem pelo menos uma experiência aqui com esses desafios de relacionamento, ok? Enquanto isso, também está o link no chat, a André acabou de colocar. Aos que se sentirem à vontade também podem responder via QR Code pelo celular. Olha, aos que ainda estão respondendo, fiquem tranquilos, a gente só está colocando aqui o resultado just in time aqui, ao vivo, só para vocês terem uma ideia, o mais bem votado é a distância, né, de realidade entre academia e corporação, um tema bastante abordado aqui pelo Marco. Na sequência, é a burocracia de formalização de parceria, muito em vista ali dessa diferença, dessa distância de realidades, e na sequência a gente tem o desconhecimento de modelos relacionados e suas
de relacionamento e suas respectivas vantagens. Então, a gente gostaria aqui que, de alguma forma, vocês fossem sensibilizados e aclarassem um pouquinho pela exposição que a gente teve endereçando esse item que teve 7 votos. E aí, por fim, a gente também teve barreiras culturais como um dos principais pontos de desafio nesse relacionamento. Muito bacana, gente. Bom, seguindo a agenda aqui que temos... perdão, alguém gostaria, gente, de abrir o microfone e dar um breve relato aqui desses desafios? Fiquem super à vontade, antes da gente convidar o time da Klabin. Oi, Caio. Flávio, Flávia. tudo bom? Tudo jóia? Boa tarde, pessoal. Boa noite. Acho que eu trabalho na Kimberly-Clark. O que eu queria compartilhar aqui é não só a experiência atual, mas de anteriores também, é quando nenhuma das partes está querendo flexibilizar muito a questão de propriedade intelectual. Então, aí é um ponto que eu vejo como muito crítico para a gente conseguir realmente desenvolver uma relação ganha-ganha empresa-universidade. Excelente ponto, excelente ponto. Eu acho que o André também colocou um comentário aqui bem legal no chat, André Tozelo, e ele fala um pouquinho também de cultura empreendedora. Eu acho que isso se refletiu ali, né, Caio, no tema de relacionamento, ali, de cultura, de barreira cultural ali. É um tema bem recorrente nessas discussões, né? As discussões de propriedade intelectual e a falta de visão empreendedora, muitas vezes dita pela empresa, né? das universidades, né? A gente tem um caminho longo aí a seguir ainda nesse desenvolvimento desse relacionamento, mas acho que a gente só pela quantidade de pessoas que estão conectadas aqui nessa masterclass, eu acho que já está no caminho certo já. Exato. Nayane, quer fazer uma contribuição rapidinho antes da gente chamar a Klabin? Fica à vontade. Bom, eu ia falar da minha experiência, que realmente uma das coisas que mais impactam é a burocracia, tanto da corporação, né? Eu trabalho na empresa Duas Rodas, quanto da universidade, e isso acaba dificultando muito o processo de inovação. Quando a gente pensa em inovação aberta, né? Você quer uma coisa rápida, que resolva o teu problema de uma forma mais rápida, e a burocracia é o que impacta muito na agilidade do processo de interação entre universidades e corporates. Mas, além disso, também é muito difícil você encontrar oportunidades nas universidades, encontrar os professores, os centros de pesquisa, encontrar e comunicar com esses agentes das universidades, que foi um ponto que não foi levantado ali no Mentimer, né? Mas que eu acho um ponto realmente muito importante. Não tem nada que concentre essas informações e ajude as corporações a encontrarem as universidades e as oportunidades. Muito bom ponto. Nayane, quando você fala esse ponto de burocracia, eu acho que ele está relacionado com o tema de propriedade intelectual também, né? Não sei, Também um pouco, mas é qualquer coisa que tenha que mudar em algum contrato que venha da universidade, gera uma burocracia muito maior e um tempo muito grande para você conseguir desenrolar aquele contrato. O tempo de resposta da universidade é realmente muito devagar para qualquer mudança em contrato, nem que não seja de propriedade intelectual, mas de forma geral. Muito bom, Nayane. Obrigado pela contribuição. Show de bola. Bom, agora vamos conhecer no detalhe um case que a Klabin gostaria de compartilhar conosco, e aí eu gostaria de convidar a imensa honra aqui de ter a Renata e o Marcelo aqui conosco para contar um pouquinho mais sobre a jornada que a Klabin vem construindo com a academia. Com vocês, gente. Oi, gente, tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Renata, sou head de inovação da Klabin. Marcelo, quer se apresentar? Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo, coordenador de P&D industrial aqui na Klabin. Acho que a ideia é dividir um pouco com vocês como a gente vem trabalhando com as universidades. Então, a gente criou alguns produtos dentro da área de inovação para oferecer para a companhia,
né? Então, a área hoje de inovação é corporativa, então a gente trabalha para todas as unidades de negócio na companhia. E nós criamos um programa, esse produto, né, que a gente chama de Klabin mais U, que é Klabin mais Universidade. Então, a ideia é a gente oferecer uma série de opções de parcerias, dependendo do tipo do desafio. Então, hoje, pode ir para o próximo. A gente vai explicar para vocês um case bem específico que o Marcelo vai entrar e eu vou falar dessa visão mais genérica, né? Então, a Klabin é uma empresa com mais de 120 anos. Então, isso demonstra também a nossa capacidade de inovar, senão a gente não estaria mais aqui. Uma coisa super interessante sobre a Klabin é que uma das fortalezas que fez essa companhia crescer foi a produção do papel imprensa, né, que é o papel jornal, e se a gente não tivesse se ressignificado, inovado, a gente com certeza não estaria mais aqui, né? Isso era algo super importante lá atrás, né, por volta dos anos 40, então a gente surgiu junto com a CSN, que era a questão da autonomia do país em relação ao papel imprensa e a questão do aço, né? E a gente conseguiu aí ir se reinventando. A gente tem mais de 23, a gente tem 23 fábricas, produzimos hoje 1.600.000 toneladas de celulose e 2.600.000 toneladas de papel. A gente é uma indústria de capital intensivo e escala, né? Então, a gente tem 25.000 colaboradores e o nosso ativo principal, nós somos uma indústria verticalizada, são as florestas, né? Então, a gente produz, o nosso principal insumo é produzido pela gente, né? Então, são as florestas de pinos e eucalipto. E aí, a gente vai transformando isso na cadeia. Então, acho que inovação está conectada com a gente todo o tempo, e as universidades também. Então, a gente faz uma série de trabalhos com várias universidades do Brasil e de fora. Pode ir para o próximo? Então, aqui é só para trazer um exemplo para vocês, antes da gente entrar no case que a gente vai explorar, mas a gente trabalha em todos os níveis. Então, a gente trabalha com alunos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doc. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de desafio. Então, como o Marco falou, né, a gente tem uma agenda aberta, então a gente propõe desafios para essas universidades nos seus diversos níveis. A gente também faz desafios direcionados, que é um caso como esse que o Marcelo vai apresentar, onde a gente estuda um tema específico, né, que também não deixa de ser um P&D estendido. Então, acho que o que a gente considera assim, mais bacana de trabalhar com a universidade é ter esse acesso a mentes brilhantes, e o maior desafio é fazer essa conexão entre esses dois mundos, né? No caso do Brasil, a gente percebe ainda um distanciamento, né, entre a academia e as corporações. Porém, a gente tem observado nos últimos anos um esforço bem grande das universidades de se aproximarem. Então, a gente tem feito mais trabalhos com eles, não só em nível acadêmico, a gente tem trazido desafios de negócio para essas universidades que estão se abrindo. Então, por exemplo, para alunos da graduação, a gente tem passado vários desafios nossos mais simples, para os alunos da graduação desenvolverem para a gente. Então, a gente está trabalhando com a Poli, com a Intel, com o TFPR, a gente já trabalhou com o INSPER, com a SPM, com várias universidades, aproximando quem está estudando com a realidade de negócio. Isso é super legal. Os alunos ficam super felizes por entenderem melhor o que é o dia a dia. Então, isso é um esforço que a Klabin tem feito, a gente tem que fazer cada vez mais. A gente também faz desenvolvimentos de hackathons, que é super legal, e a gente não faz o conceito, no caso das universidades, o hackathon tradicional, né, que você tem que virar à noite. A gente dá um tempo a mais para os alunos trabalharem em grupos e aí proporem soluções para a gente. Isso gera um movimento, a gente dá prêmios, pode dar bolsa, enfim, ou oportunidade de visitar as nossas fábricas, tem vários caminhos.
A gente também faz uma outra frente, que é uma competição entre MBAs, que é esse Innovation Olympics. É super legal. A gente põe um desafio específico nosso, a gente fez muito para o P&D, e chama as escolas de MBA para olharem não com um olhar científico, e sim um olhar de negócio, de business, né? Como você transformaria isso num negócio? É super legal, porque uma universidade quer ganhar da outra, e a gente distribui isso pelas universidades em todos os continentes do mundo, e é muito rico ver esse olhar das outras culturas, das outras escolas, né? A gente também faz capacitação dos executivos, como a gente fez em Stanford, e aí a gente distribui projetos em N tipos. Do que a gente já comentou aqui, das dificuldades, o que a gente procura fazer? Primeiro, para viabilizar as parcerias, é muito por meio das fundações que as universidades têm, isso facilita um pouco. Os contratos não são simples, mas eles são possíveis. E como eu falei, a gente vê uma vontade também de muitas universidades de simplificarem essa relação, né? E questões de propriedade intelectual, acho que são as mais complexas. Mas eu acho que é possível, é um papel nosso, eu acho que a Klabin, como uma empresa brasileira, tem a obrigação de fazer esse fomento cada vez mais e fazer essa aproximação. A gente também consegue fontes de financiamento para conseguir o desenvolvimento de projetos, então tem muita oportunidade legal. Acho que, para mim, o mais importante é que a gente não pode desistir, né? A gente tem que trabalhar com muitas das escolas para ter essa aproximação e a gente aumentar essa pegada empreendedora de um estudante, né? Da gente estimular com que eles tenham esse DNA. A gente trabalha muito com Israel e você vê que isso é muito evoluído lá, né? Nas universidades, a galera já está pensando em criar o seu negócio. Então, tem muita startup que sai de dentro da universidade quando a gente pensa nessa parte hard tech, que no Brasil é um pouco mais tímido, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Agora, o Marcelo vai trazer um case real mesmo, onde a gente usou muitas frentes, e é super legal mostrar como é possível, né? É claro que a gente tem que perseverar, não é simples, mas dá certo. Vamos lá, Marcelo. Né, então, eu acho que é exatamente isso que a Rei comentou, né? A gente aqui no P&D faz parte de grandes, praticamente todas aquelas frentes que a Rei já comentou muito bem aí no início. Então, esse case em específico é um projeto que a gente está finalizando agora, a gente tem em conjunto com a UFRJ, e a ideia aqui, né, e muito do que a gente faz no P&D da Klabin é o que a gente consegue fazer além do nosso core business, né? Então a Klabin é muito estabelecida em papel, celulose e embalagens, mas existe um potencial nas florestas muito grande além desses produtos. Então, um desses produtos é o que é lignina. A lignina a gente chama que é a cola de dentro da árvore, né? Então, hoje ela tem um potencial energético apenas na indústria tradicional de celulose e papel. Só que, por ela ser um material muito versátil, a gente consegue atingir e buscar outras aplicações e outros setores industriais. Então, aqui foi um projeto de alto impacto, vamos dizer assim, de alto risco que a gente teve, de utilizar essa lignina, esse material, como um precursor de fibra de carbono. Hoje, fibras de carbono são feitas a partir de um componente fóssil, né? Então, com a lignina, a gente consegue utilizar um componente renovável e entrar em setores que hoje a gente não vê a indústria de celulose e papel, como um setor de aviação, setor de automobilístico de alta performance. Então, existe essa oportunidade com esses materiais que vêm da floresta também. Então, esse trabalho é feito aí em conjunto com a Escola de Química da UFRJ, então a professora coordenadora é a Verônica, né, uma professora extremamente entusiasta aí com esse projeto e com esse potencial do material. E foi um projeto que foi aprovado em 2018, dentro do PADIC. O PADIC foi um plano conjunto do BNDES, da FINEP, para apoio ao desenvolvimento e inovação da indústria química. Inicialmente, esse projeto
era para ter uma duração de 36 meses. Mas eu acho que todo mundo lembra o que aconteceu lá em março de 2020. Né? Então, ali foi um grande desafio que a gente teve, né? E até alguma das lições aprendidas que a gente vai comentar um pouquinho. O que gerou de muito interessante nesse projeto? O que foi o escopo do projeto, né? Para a gente chegar nos protótipos necessários que a gente imaginava para a lignina ser efetivamente um precursor da fibra de carbono, a gente precisou estruturar quase que do zero o laboratório lá da Escola de Química. Então, a gente teve uma estruturação de uma planta piloto de extrusão, né? Então, assim, é uma sala inteira de equipamentos. Além disso, para a gente entender a efetividade da lignina nesse material e avaliar as propriedades, a gente também teve que estruturar um parque analítico em conjunto com a UFRJ, mas, além disso, a gente conseguiu ver no decorrer desse projeto, né, o que a gente conseguiu gerar de desenvolvimento humano, realmente de capital humano. Porque lignina é um nicho, vamos dizer assim, de um material dentro de um grande mundo, e a gente hoje tem pessoas que sabem trabalhar com esse material, e isso para a indústria também não deixa de... é um ativo tão importante quanto. Então, trazendo um pouquinho de alguns números, né, que a gente teve nesse projeto, o BNDES ele entrou com recursos não reembolsáveis de 90% do projeto, né, e a Klabin entrou apenas com 10% de recurso, né, dinheiro efetivamente, né, e isso para a companhia foi algo extremamente interessante, porque a gente teve um aporte muito pequeno, né, comparado ao montante inteiro do projeto, e conseguimos ter, para esse projeto em específico, uma estruturação muito boa, né, tanto de equipamentos quanto de gente, que pode fomentar aí novos desenvolvimentos e novas derivações que podem surgir aí ao fim desse projeto. Esse projeto contou com mais de 15 pessoas, né, contando pós-doutores, doutores, mestrandos, iniciação científica, estagiários, né? Então, foi uma equipe muito grande que conseguiu tocar o projeto aí em 3 grandes frentes, né, que a gente teve dentro do escopo técnico, e a gente produziu até hoje mais de 20, ou dentro desses 20, teses de doutorado, mestrado, patentes em andamento e produções científicas em geral. Então, o que a gente tirou aí de alguns, o que eu posso trazer de alguns highlights, né, nessa jornada que a gente teve, que era para ser de 36, mas virou quase 50, 52 meses aí. Bom, a gente teve, né, devido à pandemia, que a gente teve que pedir aprovações de extensão do projeto. Por quê? Porque a pandemia teve um impacto muito grande aqui para a gente. O grande impacto foi toda essa linha de extrusoras que eu comentei, desses equipamentos, eles eram importados, né? E quando eles chegaram no Brasil, foi exatamente 1 ou 2 semanas depois que as fronteiras foram fechadas. Né? Então, assim, os técnicos que eram para vir fazer a montagem e o startup do equipamento, eles não podiam vir para o Brasil. Então, isso tudo foi feito de forma... A gente se reinventou, logicamente, né? O pessoal da UFRJ se reinventou completamente para montar e comissionar e startar esse equipamento de forma remota. Né? Então, assim, para eles foi um desafio enorme, mas um aprendizado enorme também, porque eu acho que quando a gente fez o projeto, a gente nunca ia imaginar, né, que eles teriam que fazer por conta toda essa estruturação. E, dado isso, né, a gente teve que realizar algumas extensões do projeto por efeito de força maior. E, logicamente, os experimentos, né, a gente tinha a questão do distanciamento social, né, de alguns insumos que tinham um tipo de demora ou não, então a gente teve que se adaptar a esse novo mundo que a gente teve aí de 2020 para frente. Quanto ao produto final, né, do projeto, a gente tem sim, né, fios de fibra de carbono, base lignina com certa qualidade, né? Então a gente sabia desde o início, né? Isso é o ponto importante, né? A gente ter entendimento de onde a gente quer chegar, né? Então a gente
teve produtos aí, protótipos interessantes de fibra de carbono. E eu acho que, como eu já comentei, o que foi muito importante foi essa formação de gente, né? Então, assim, cada vez que a gente vê, eu já participei de algumas bancas desse projeto em si, bancas de mestrado, bancas de doutorado, e a gente vê como as pessoas que entraram e saíram totalmente diferentes, sabendo muito do assunto, isso também é importante porque pode ser aí pessoas que vão trabalhar para difundir o conhecimento e difundir mais ainda esse produto que é importante na nossa indústria ainda e vai ser mais ainda aí no futuro. Eu acho que era isso que a gente tinha, pessoal. Acho que esse case a gente escolheu porque ele traz muitas frentes, né? É uma universidade pública, uma empresa privada, a gente conseguiu um financiamento do BNDES, então ele traz, e é super disruptivo, né? Você fazer fibra de carbono com um material verde, né? Então, eu acho que ele traz todos esses elementos, por isso que a gente quis dividir isso com vocês. Sensacional, gente. É um case realmente completo, com diversos temperos, e perante aos desafios que a gente comentou e vimos aqui no Mentimeter, vocês certamente derrubaram várias barreiras aqui em prol dos resultados que vocês mencionaram agora há pouco. Então, parabéns mesmo, e mais uma vez, obrigado por compartilhar todo esse conteúdo conosco.